Olá, muito bom dia, em especial a você, eleitor de Itajaí. Após 20 anos, o Jornal do Meio-Dia, líder em audiência, abre espaço para o debate político. Você vai ter, a partir de agora, a possibilidade de saber quais são as propostas dos candidatos à Prefeitura de Itajaí. Você que ainda está indeciso, terá a oportunidade, com esse debate, de escolher e decidir em quem votar na eleição de 5 de outubro. A RIC Record acredita que esta é a melhor forma dos candidatos apresentarem as propostas e confrontarem as ideias. O debate terá 4 blocos. As regras e a ordem de participação de cada um foram acordadas entre os representantes dos candidatos em reunião realizada no dia 25 de julho. Neste primeiro bloco, cada candidato vai responder a uma pergunta feita por este mediador. O tempo para a resposta é de 1 minuto e meio. Em seguida, haverá uma rodada de perguntas entre candidatos com escolha livre de quem vai responder. Ou seja, um mesmo candidato pode responder quantas perguntas lhe forem feitas. Quem pergunta tem 30 segundos para fazer o questionamento. O tempo de resposta é de 1 minuto e 30 segundos. Quem perguntou tem direito à réplica de 45 segundos e aquele que respondeu terá mais 45 segundos para a tréplica. Ressalto que os tempos devem ser obedecidos, respeitados. Assim que esgotar, este mediador cortará a palavra de quem estiver falando, passando então para o candidato seguinte. Quero destacar que eventuais falas que atinjam a honra pessoal de cada candidato serão julgadas pela direção no intervalo e, se for o caso, o candidato citado terá 1 minuto de direito de resposta. Eu desejo a todos os candidatos um ótimo debate. Pela ordem decidida em sorteio, o primeiro candidato a responder à pergunta do mediador é o candidato Silvino Neto, do PSOL. O candidato deve responder em 1 minuto e meio. Vamos então à pergunta. Candidato, em que o eleitor de Itajaí deve se basear para escolher o prefeito da cidade? Bom dia, parabéns à Record pela iniciativa de realizar este debate com os candidatos a prefeito de Itajaí. Bom dia a quem está em casa, acompanhando o debate, esse é um momento importante, e quem vai votar no dia 5 de outubro. Eu acho que um candidato, ele deve ter algumas características fundamentais e algumas virtudes. Eu não tenho experiência administrativa, o que é natural, né? Sou um jovem, tenho 28 anos, e é a primeira vez que participo de uma eleição. Mas, para que haja renovação, é natural que surjam novas lideranças, e para que se dê oportunidade a elas, para que se dê um voto de confiança para essas pessoas, elas devem ter algumas virtudes. Eu penso que um candidato deve ter amor pela sua cidade, realmente amor pela sua cidade e pelo povo que a construiu. Eu penso também que um candidato deve ter honestidade, ele deve governar a sua cidade de forma limpa, de forma clara. Então, a honestidade é um aspecto fundamental, uma virtude que nenhum candidato pode prescindir. Eu penso também que um candidato à Prefeitura de Itajaí tem que ter coragem de enfrentar interesses constituídos, fortes interesses, porque um candidato deve defender, deve governar o povo da sua cidade. E eu penso que um candidato tem sabedoria para se cercar das pessoas mais competentes, das pessoas mais capacitadas e compromissadas com o melhor futuro da sua cidade. Então, um candidato tem que ter sabedoria para se acercar de pessoas competentes e capazes de fazer uma administração honrada, uma administração que leve a cidade para um futuro de qualidade. Obrigado, candidato. Agora, quem responde a mesma pergunta é o candidato Jandir Bellini, da coligação Trabalho e Amor por Itajaí. O senhor tem 1 minuto e meio em que o eleitor de Itajaí deve se basear para escolher o prefeito. Esta é a pergunta. Bom dia, Itajaiense. Bom dia, Graciliano. Bom dia, o candidato Volney. Bom dia, o candidato Silvino. Bom dia aos jornalistas aqui no estúdio, aos auxiliares. É muito importante essa pergunta. O povo de Itajaí, que é um povo já bastante esclarecido, que sabe o que quer e sabe como, com certeza vai fazer a análise dos candidatos, daqueles que já demonstraram o seu trabalho, daqueles que têm
mais seriedade, mais transparência na condução da administração pública e que pode proporcionar à população de Itajaí uma qualidade de vida melhor. Nós temos certeza que os 8 anos que tivemos a honra de administrar a nossa cidade nos deu esse conhecimento, nos mostrou a nossa cidade. Hoje nós sabemos quais os problemas que Itajaí tem e de que forma nós vamos resolver. Estamos preparados para administrar um orçamento nos próximos 4 anos de quase 3 bilhões de reais. Por isso tem que haver muita responsabilidade, competência, fazendo com que esses recursos realmente possam atender os interesses de toda a nossa sociedade. Obrigado, candidato. E encerrando esta rodada, responde o candidato Volney Morastone, da coligação Pelo Bem de Itajaí. O candidato tem 1 minuto e meio para responder. Candidato, em que o eleitor de Itajaí deve se basear para escolher o prefeito do município? Bom dia, Graciliano. Bom dia aos candidatos Silvino e Jandir. Bom dia aos jornalistas, entrevistadores. Bom dia a você, telespectador que nos acompanha, itajaiense. Quero também parabenizar a RIC Record pela iniciativa deste debate que contribui justamente para que o eleitor possa melhor decidir o seu voto de forma soberana e consciente aquilo que é melhor para a nossa cidade. Toda eleição, e numa eleição como esta, há momentos que são de mudança, há momentos que são de continuidade. Itajaí está vivendo um momento. Itajaí está vivendo um dos melhores momentos da sua história, crescendo, se desenvolvendo, atraindo muitas empresas, realizando obras jamais vistas, desde obras pequenas, médias, grandes e obras de infraestrutura, obras estruturantes que lançam a nossa cidade, projetam a nossa cidade de Itajaí para o futuro, para uma nova Itajaí, para o presente e para o futuro. Por isso, num momento tão importante, de um excelente relacionamento com o governo federal, com o presidente da República e com o governo do Estado, com o governador do Estado, com Lula e Luiz Henrique, Itajaí precisa continuar o seu caminho. É esta decisão que o povo vai tomar e vai dar o seu veredito. Obrigado, candidato. Depois desta rodada inicial, é a vez de candidato perguntar para candidato. Lembrando sempre que são 30 segundos, pergunta, 1 minuto e 30 para a resposta e 45 segundos para a réplica e 45 segundos para a tréplica. Pelo sorteio, candidatos, o primeiro a fazer a pergunta é Silvino Neto. Quem o senhor escolhe para responder, candidato? Eu escolho o deputado Jandir Bellini. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Deputado, em 2002, a ANTAC promoveu carta consulta ao Conselho de Autoridade Portuária de Itajaí sobre a possível instalação de um terminal portuário em Navegantes. O corpo técnico, à ocasião, e a superintendência do porto, disse que não haveria nenhum óbice para a instalação deste terminal, uma vez respeitado 400 metros de distância do cais de Itajaí e a operação ordinária da nossa bacia de evolução. Como o senhor vê esse processo, essa consulta ANTAC? Cabe à ANTAC, como órgão oficial do governo federal, a decisão do licenciamento ou não de um terminal portuário, né, e principalmente dentro do porto organizado. Na época, as consultas foram feitas, não havia, por parte da direção do porto, uma autoridade que pudesse impedir que esse empreendimento fosse feito. Até porque todo empreendimento, ele é bem-vindo. Um emprego gerado em Navegantes é um emprego gerado em Itajaí. O que nós precisamos é fazer com que o porto de Itajaí esteja apto, esteja qualificado para competir com os demais portos, não só o de Navegantes, todos os demais portos. Logo, logo teremos aí, que aí sim será o nosso grande concorrente, que é o porto de Itapoá. Né? Nós precisamos trabalhar integrados
com o Porto de Navegantes, proporcionando ao trabalhador portuário de Itajaí a sua atividade, o seu rendimento mensal. E é através do movimento de cargas que esse rendimento reflete na economia e no bolso do trabalhador no final do mês. Obrigado, candidato. O candidato Silvino terá 45 segundos para a réplica. Eu não tenho dúvida que a cidade de Navegantes merece um porto, merece que sejam arrecadados recursos advindos do terminal portuário em Navegantes. Mas o que faltou em todas as gestões foi visão estratégica. Bastava olhar para o lado de lá do rio e não precisaria nenhum tirocínio econômico muito extraordinário para notar que aquela era uma área primordial para a expansão do próprio porto de Itajaí. Então, as gestões que administraram essa cidade deveriam ter visão estratégica no futuro e procurarem a Prefeitura Municipal de Navegantes e feito uma parceria, adquirido aquelas terras e trabalhar em conjunto o município de Itajaí e o município de Navegantes e a gente pudesse fazer com que o potencial econômico da nossa região se realizasse de forma conjunta. Hoje em dia enfrentamos uma grande concorrência do terminal portuário de Navegantes, a cidade de Itajaí pede recursos, falta de uma gestão mais qualificada. Candidato Jandir Bellini terá 45 segundos para a tréplica. Lembrando que o Porto de Navegantes não foi construído no nosso governo. O Porto de Navegantes foi construído no governo atual. Nós estamos lembrando aí que quando nós saímos da sede da Prefeitura em 2000 para Joca Bradão, naquela época já o Porto de Itajaí estava se preparando para a sua ampliação, para o seu desenvolvimento econômico. Não ia a nós, que estávamos no governo na época, o impedimento da construção do Porto de Navegantes. Pelo sorteio, agora é a vez do candidato Jandir Bellini fazer a pergunta. Quem o senhor escolhe para responder? Eu queria fazer a minha pergunta ao candidato Volney Morastoni. Candidato, o senhor tem comentado, tem anunciado que quando o senhor assumiu o governo, o senhor tirou o Porto de Itajaí do cartório. E como eu gosto de transparência, eu gosto da verdade sempre presente, imediatamente procurei os cartórios de Itajaí em busca da verdade. E lá encontrei as certidões negativas dos 3 cartórios de Itajaí, que... Tempo encerrado para a pergunta, candidato. A resposta é para o candidato Stone. Eu quero reafirmar aqui que realmente tirei o Porto de Itajaí do cartório. É uma linguagem figurada para mim dizer que o Porto estava na lista negra do Tribunal de Contas da União. O cartório que eu me refiro não é o cartório de imóveis, é o cartório Tribunal de Contas da União. E justamente por superfaturamento, por obras que estavam paralisadas, as obras dos moles sul, do lado de Itajaí, estavam paralisadas, e eu precisei ir ao presidente da República e pessoalmente ao Tribunal de Contas, ainda no período da transição, para poder tirar o Porto de Itajaí, mostrar a importância estratégica, não só para Itajaí, Santa Catarina e para o Brasil, incluir o Porto de Itajaí na agenda Portos da Presidência da República e, a partir daí, reativar as grandes obras que nós fizemos, dos grandes investimentos para o Porto de Itajaí. O senhor ainda tem 30 segundos para continuar, se quiser, candidato. Eu estou satisfeito. Repassa. O candidato Jandir Bellini tem 45 segundos agora para a réplica. Mais uma vez, o candidato falta com a verdade para os itajaienses. Então, o Porto de Itajaí não estava no cartório. Havia uma suspensão por parte do Tribunal de Contas da União do repasse dos recursos que que constavam no PPA da União, e esses recursos foram suspensos até por denúncias infundadas. Mas em dezembro de 2004, o Porto de Itajaí já estava apto a receber os recursos da União. O senhor tem tempo ainda para continuar a réplica. Repassa. 45 segundos para o candidato Volney Morastoni com referência à tréplica. Bem, eu reafirmo aqui que, infelizmente, quando eu fui eleito, ainda na transição, eu precisei ir ao Congresso Nacional, através de vários parlamentares, como a senadora Ideli, e também a Presidência da República,
para poder fazer valer a condição da importância do nosso porto para Itajaí, para o Brasil, e reativar as suas obras. O porto estava com as obras paralisadas, sob total suspeição de irregularidades por superfaturamento. Para encerrar a rodada, agora é a vez do candidato Volney Morastone perguntar. Para quem o senhor quer fazer a pergunta, candidato? Eu quero perguntar ao candidato Jandir Bellini. O slogan da sua campanha, o mote da sua campanha é amor e trabalho por Itajaí. Gostaria que você pudesse explicar qual a razão deste lema. Trabalho porque nós somos do trabalho. A minha vida toda foi pautada no trabalho, trabalho e trabalho. A minha candidata a vice, Dalva Renius, não é diferente. Trabalha, se dedica ao atendimento de toda a comunidade de Itajaí. E amor, porque nós temos amor por essa terra, por essa gente, que nesse tempo todo, como homem público, me deu um carinho, me recebeu tão bem, a hospitalidade do povo itajaiense e a receptividade que nós temos recebido, onde nós estamos, pelas ruas da cidade, ao encontrarmos em eventos, essa gente fez com que tanto Dalva quanto eu tivéssemos, sim, muito amor pela nossa cidade e pela nossa gente. Por isso, nosso slogan, trabalho e amor por Itajaí. Esse trabalho que nós vamos implantar nesses próximos 4 anos, com responsabilidade, com muita competência, com visão futurística da nossa cidade, que cresce e cresce muito pela sua potencialidade em diversos setores, e o amor que nós temos por essa gente. Tenho certeza que o povo de Itajaí só vai se orgulhar da próxima administração. O candidato Volney Morastone tem 45 segundos para a réplica. Candidato Jandir, eu acho muito bonito esse slogan, a intenção é boa. Agora, há uma incoerência entre o slogan proposto para você como prefeito da cidade e a prática. Porque a Frigovale, a sua empresa, utiliza o Porto de Navegantes para exportar. Utiliza o Porto de Navegantes para as exportações e também, pelo que me consta, a sua empresa é associada do Porto de Navegantes. Isso demonstra que não tem nem amor e muito menos trabalho para Itajaí, porque esta postura, essa conduta é um sinônimo de falta de amor pelo Porto de Itajaí e menos trabalho para os trabalhadores do Porto. Candidato Jandir Bellini tem 45 segundos para... Mais uma vez o candidato falta com a verdade. Até gostaria que fosse verdade. Até gostaria de ser sócio do Porto de Navegantes, mas não sou sócio do Porto de Navegantes. E a empresa Frigovale, que não é minha, é uma sociedade anônima, ela não exporta pelo Porto de Navegantes. Quem exporta pelo Porto de Navegantes são os clientes que compram os produtos da Frigovale. E não sei o porquê. Nesses últimos dias, nessa campanha, a empresa Frigovale tem sido, em todos os momentos, manchete dos jornais. Uma empresa que está aqui há 35 anos, contribuindo com a economia, gerando mais de 450 empregos diretos e 1.000 empregos indiretos. Candidato pela tréplica. Encerramos este primeiro bloco do debate político entre os candidatos à Prefeitura de Itajaí. No próximo bloco, o candidato pergunta a candidato e também responde a pergunta de convidados. É a RIC Record nas eleições 2008. Estamos de volta com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Itajaí, uma realização da RIC Record Itajaí. Agora haverá mais uma rodada de perguntas entre candidatos, com escolha livre, e em seguida os candidatos vão responder a perguntas de convidados. Vamos então a esta rodada de perguntas entre os candidatos. Lembrando sempre, são 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e 30 para a resposta, 45 segundos para a réplica e 45 segundos para a tréplica.
Pelo sorteio definido e realizado no dia 25 de julho, neste bloco, candidato a fazer a primeira pergunta é Silvino Neto. Quem o senhor escolhe para fazer a pergunta? Vou perguntar ao atual prefeito, Volney Morastoni. Prefeito, o senhor, enquanto parlamentar, sempre manteve um compromisso histórico com a questão da preservação ambiental. Teve mesmo propostas para que fosse criada uma APA, uma área de preservação ambiental na Praia Brava. Por que o recente projeto de zoneamento da cidade, uma parte decisiva do plano diretor, não honrou esse seu compromisso histórico? Silvino, eu continuo honrando o mesmo compromisso que eu havia manifestado quando deputado e junto com muitas instituições também lutávamos por uma APA, por uma área de preservação permanente na Praia Brava e se estendendo além da Praia Brava. O que eu fiz desde o começo foi, em primeiro lugar, responder a uma ação civil que já no governo anterior havia sido instalada para que o poder público colocasse a Praia Brava, digamos, sob os devidos cuidados, que estava abandonada. Então, nós recuperamos dunas, restingas, realinhamos a avenida principal, retiramos os bares das areias, não é? E depois continuamos buscando recursos para a Praia Brava, implantamos um plano diretor, que nesse plano diretor procurou o caminho do meio, um ponto de equilíbrio entre o desenvolvimento, não queremos uma selva de pedras como Balneário Camboriú, e também com a preservação, que a praia não vai ficar eternamente intacta sem absolutamente nenhuma construção. E os cuidados todos foi dotado de um plano diretor que compatibilizar este equilíbrio, que é exatamente o que nós fizemos, e começando uma das obras mais importantes agora, que é o saneamento, começando a rede de esgoto sanitário, justamente por Cabeçudas e pela Praia Brava. O candidato Silvino tem 45 segundos para a réplica. Você, cidadão itajaiense, tem nessa questão da Praia Brava um exemplo claro de como funciona a política na cidade de Itajaí. É uma política que atende interesses privados, porque no zoneamento da Praia Brava, conforme determina o Estatuto das Cidades, deveria ser feita uma audiência pública, porque é uma questão relevante que define o bem-estar desta geração e das gerações futuras que herdarão a nossa cidade de Itajaí. Foi algo que foi acordado a portas fechadas, com interesses que não sabemos quais, e não se ouviu a comunidade, numa questão fundamental. Itajaí não tem política de preservação ambiental. Pelo contrário, a política da FAMAI é de destruição ambiental. E por Itajaí, e você vai ver as encostas dos morros destruídas, a mata ciliar invadida, as praias... Encerrado o tempo de resposta, candidato, tréplica para o candidato Volney Morastoni de 45 segundos. Eu sinto muito que o candidato Silvino está faltando com a verdade. Ele sabe que não é bem assim. Nunca foi feito tanto em preservação, nunca se planejou tanto e com todos os cuidados para que se tenha um verdadeiro equilíbrio. Uma das maiores provas está aí. As obras de saneamento. Quando se fala em meio ambiente em toda a cidade, como é que se pode falar em meio ambiente se não tem esgoto sanitário, se não tem um metro sequer de esgotamento sanitário, que é a grande obra que nós estamos começando agora. E a Praia Brava, foram tomados todos os cuidados para que nós pudéssemos garantir as áreas de preservação permanente, como no Canto do Morcego, todas as áreas que são de preservação permanente estão devidamente separadas e devidamente anotadas dentro do plano. Obrigado, candidato. Agora é a sua vez, candidato Volney Morastoni, e para quem o senhor quer perguntar? Eu quero perguntar ao candidato Jandir Bellini. Eu pergunto, o senhor poderia nos dizer quem foi que deu sinal verde para começar todos os encaminhamentos sobre o Porto de Navegantes? 1 minuto e 30 segundos para a resposta, candidato. Olha, essa pergunta eu acho que o candidato deveria dirigir à ANTAC, né? Que é o órgão que coordena todos os portos do Brasil. Não cabe a mim, eu posso lhe afirmar, que o prefeito Jandir Bellini na época não foi. Nós não temos um sinal verde. Eu acho que o primeiro sinal verde tem que ser do órgão competente, que é a ANTAC. E o segundo, do município de Navegantes, aonde o empreendimento é feito. Então, eu
não tenho como responder essa pergunta porque não cabe a mim essa resposta. 45 segundos para a réplica, candidato Valdemar. Eu sinto muito porque o prefeito Jandir Bellini, na época, devia de estar muito bem informado sobre um fato dessa natureza, senão seria uma falta grave da sua assessoria. Eu tenho aqui todos os documentos que comprovam que o sinal verde foi dado pelo superintendente, pelo prefeito e pelo superintendente do Porto de Itajaí e pelo Conselho de Autoridade Portuária de Itajaí, a partir da posição da gestão municipal já do Porto de Itajaí. Quer dizer, a ANTAC consultou a administração do Porto de Itajaí, que é subordinada ao prefeito, e a partir daí estabeleceu apenas uma única condição, de um determinado recuo, mas poderia ter estabelecido várias condições. Primeiro, poderia ter aproveitado na época, como disse o candidato Silvino, de que... Encerra o candidato, tréplica de 45 segundos para o candidato Jandir Bellini. O candidato falou bem. A ANTAC, que é o órgão responsável, consultou o Conselho de Autoridade Portuária, que não é formado pelo prefeito. O Conselho de Autoridade Portuária é formado por representação e presidida por um representante da ANTAC. Se o sinal verde saiu dali, não cabe ao prefeito qualquer decisão a respeito. Obrigado, candidato. Agora a tréplica ao candidato. Só um segundo de entendimento. Houve a pergunta, respondeu, houve a réplica, houve a tréplica. Agora, candidato, então é a vez do candidato Jandir Bellini fazer a pergunta. Quem o senhor escolhe? Eu vou fazer a minha pergunta ao candidato Silvino. Caso o senhor venha a ser eleito, na sua administração, o senhor vai utilizar as pessoas de Itajaí, que são altamente qualificadas, até pelo fato de termos aqui a nossa universidade, ou vai trazer pessoas de fora, onde o Partido PSOL não teve sucesso nas suas eleições? 1 minuto e 30 para a resposta, candidato. Não, eu vou governar com o povo de Itajaí. Eu acho que Itajaí é uma cidade que tem profissionais competentíssimos. Não há nenhuma necessidade de trazer profissionais de fora para que atuem em Itajaí. Até porque não conhecem a nossa cidade, não sabem a realidade do nosso povo e não podem ficar dando pitaco num lugar que não conhecem. Eu vou governar com as pessoas de Itajaí e vou fazer uma mudança, um paradigma novo da administração municipal de Itajaí. Parar com as perseguições. Itajaí é uma cidade que tem que ser governada com impessoalidade, com profissionalismo. A forma como é administrada a prefeitura em Itajaí é viciosa, porque são perseguições políticas, são tratativas que muitas vezes denigrem, atuam em detrimento do benefício do cidadão itajaiense. Há certamente profissionais competentíssimos para que a Prefeitura de Itajaí atue de forma adequada, prestando um serviço eficiente à população. Vamos governar sim com o povo de Itajaí e com pessoas capacitadas. E de forma que, se tivermos que procurar pessoas competentes, mesmo nos nossos grupos políticos adversários, não teremos nenhum problema com isso. Vamos governar de forma transparente, de forma clara, utilizando o que o itajaiense tem de melhor, a sua capacidade técnica, a sua capacidade intelectual, e certamente não traremos ninguém de fora para governar a nossa cidade. Candidato Jandir Bellini tem réplica de 45 segundos. O seu pensamento, candidato, fecha justamente com o que nós acreditamos. Foi o governo que nós implantamos nos 8 anos que estivemos à frente da Prefeitura. Um governo de transparência, um governo de diálogo com a sociedade, um governo de paz e tranquilidade, um governo que buscou sempre despertar no itajaiense o orgulho de ser itajaiense. Esse é o nosso norte, é essa a nossa proposta de continuarmos nos próximos 4 anos governando desta maneira. Candidato Silvino, uma tréplica de 45 segundos. Eu acho que o itajaiense conhece muito bem sua cidade. Ele sabe quais são os problemas, ele anda por Itajaí, sabe que Itajaí tem problemas sérios, a questão do trânsito, a questão da violência, um problema seríssimo em Itajaí que não vem sendo enfrentado há vários e vários anos. Então o itajaiense, melhor do que ninguém, sabe o que precisa ser feito por sua cidade. Nós vamos estabelecer uma gestão democrática, consultando a população sempre, diariamente, com audiências públicas, com congressos participativos de toda a comunidade. E vamos fazer com que o melhor de Itajaí, as pessoas mais competentes de nossa cidade, venham para a nossa administração para fazer um trabalho por Itajaí.
Agora iniciamos a rodada de perguntas com a participação de convidados. Primeiro vamos receber a jornalista Elaine Maieski, da Rádio Transamérica, que vai perguntar para o candidato Jandir Bellini, definido em sorteio, realizado agora há pouco. O candidato terá 1 minuto e meio para a resposta. Boa tarde, Graciliano, aos candidatos, aos colegas e aos telespectadores da TV Record. Candidato Jandir, há muitos anos a população de Itajaí sofreu com a salinidade na água. Em seu governo, o senhor tentou resolver o problema construindo uma barragem. O seu projeto não teve muito sucesso, não respondeu, não atendeu a demanda. Ao que o senhor atribui essa falta de sucesso naquele momento? Planejamento, maior investimento, o que aconteceu? Na verdade, Elaine, nós municipalizamos o sistema de esgoto em maio de 2003. Portanto, tivemos 1 ano e meio de administração. Tivemos que recuperar toda a estação de tratamento. Tivemos um problema de salinidade que já vinha há muito tempo. Buscamos fazer uma barragem emergencial com o sistema de eucalipto, que não é esse valor que estão anunciando, né? O valor é bem menor e significativo, que foi feita para resolver o problema naquele momento e que rompeu porque era para romper na primeira chuva que viesse. Então nós investimos, mas temos a certeza que a nossa decisão da municipalização proporcionou a Itajaí as obras que agora estão sendo feitas. Nós tentamos também, até por relatório, por estudos da própria Univale, fazer um sistema de captação muito acima do rio, que amenizou um pouco, mas não resolveu o problema, e tínhamos certeza que a solução seria a barragem. Mas foi a maneira que encontramos, naquele momento, de amenizar um pouco essa questão. Agora, o colunista JC, do Diário do Litoral, pergunta ao candidato Silvino Neto, também definido em sorteio. Boa tarde, Graciliano. Boa tarde, candidatos. Boa tarde aos telespectadores que estão nos assistindo. Candidato, um dos maiores problemas de Itajaí é a questão da violência. O atual governo criou uma secretaria de segurança. Eu gostaria de saber se o senhor, se eleito, vai manter essa secretaria e o que pode ser feito no âmbito do município, já que a questão de violência, de segurança é uma questão de Estado, para que nós podermos diminuir esse índice de violência, e que hoje é gritante em Itajaí, já que temos quase 50 homicídios só em 2000. Sem dúvida. Eu primeiro quero dizer que não concordo com essa história de que Itajaí, por ser entrocamento rodoviário, é natural que tenha todo esse tráfico de drogas, toda essa violência. Não é verdade. Itajaí não é a única cidade bem localizada. Existem grandes cidades localizadas aqui próximo que não têm a violência alarmante que Itajaí tem. Temos que enfrentar esse problema. O que a Secretaria de Segurança tem feito, JC, eu lamento informar, também não sei. Eu acho que a população de Itajaí também não sabe o que a Secretaria de Segurança tem feito. Fala-se que vai instalar um CIOPS, que vai coordenar, mas é muito projeto e ação efetiva, tu não vê nenhuma. O governo do Estado, aliás, o atual prefeito alarda muito que o governo do Estado, que o governador é parceiro dele, não tem feito muito pela segurança do povo de Itajaí. Porque faltam policiais militares, faltam policiais civis. Aliás, a situação da Polícia Civil é alarmante. A Polícia Civil tem que prestar vários serviços à população. Investigação criminal, delitos de trânsito, ocorrências, Instituto Médico Legal, e tem o mesmo número de profissionais que há 2 décadas. Então, que respeito é esse que o governo do Estado tem com a segurança pública de Itajaí? Eu não consigo entender. Encerrando esta primeira rodada de perguntas com os nossos convidados, o apresentador do programa Tribuna do Vale, Joaquim Lacerda, pergunta ao candidato Volney Morastone. Boa tarde, Graciliano, aos candidatos, boa tarde a você que nos acompanha. Eu tinha uma pergunta formulada, mas em função do debate aqui, eu estava observando e eu vou fazer a pergunta ao candidato Volney Morastone. Eu quero fazer um questionamento sobre um questionamento que ele fez. Ele, quando questionou um dos seus concorrentes, o candidato Jandir Bellini, ele falou do lado empresarial, do lado empreendedor e não do político. Então, eu gostaria de perguntar ao
ao candidato Volney Morastoni, independente do político Morastoni prefeito, né, o que ele, enquanto pessoa, também gera para a cidade de Itajaí, a nível de empresas e, enfim, de trabalhos para a empresa, além do lado político, com o prefeito. Obrigado pela sua pergunta, Lacerda. A minha contribuição é como cidadão, como médico, que durante muitos anos exerci minha atividade com muito orgulho, com muita honra nessa cidade, como um profissional autônomo e também como um servidor público federal e estadual, trabalhando em postos de saúde, trabalhando também no hospital infantil, tempo que muito me orgulho, e também, não é, depois como vereador, como deputado e como prefeito, o meu papel sempre foi de ir buscar, não é, empresas ou fazer políticas que pudessem trazer desenvolvimento. Nesse momento, como prefeito, que eu posso responder, porque hoje eu sou prefeito da cidade, sou candidato à reeleição, mas sou prefeito, quero dizer que Itajaí está vivendo um dos mais belos momentos, quando uma VEG que nos orgulha, quando uma Perdigão, que traz o seu contingente desde Videira e de São Paulo, como uma Coach e tantas outras empresas, nesse período de 3 anos e meio, foram mais de 3 para 4 mil empresas de micro, pequenas, médias e grandes instaladas em Itajaí, foram mais de 12 mil empregos gerados em nossa cidade, a abertura de um escritório do BRDE aqui, também para facilitar o acesso das micro, pequenas empresas, tanto que eu recebi também o prêmio de prefeito empreendedor de Santa Catarina, justamente pelas iniciativas de apoio às micro e pequenas empresas no acesso ao próprio crédito. Obrigado, candidato. O segundo bloco termina aqui. Depois do intervalo, voltamos com mais debate entre os candidatos de Itajaí, aqui pela RIC Record. Estamos de volta com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Itajaí. Vamos então a mais uma rodada de perguntas entre os candidatos. Lembrando sempre, são 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e 30 para a resposta, 45 segundos para a réplica e 45 segundos para a tréplica. Pelo sorteio, realizado no dia 25 de julho, neste bloco, o candidato a fazer a primeira pergunta é Silvino Neto. Quem o senhor escolhe para a resposta? Vou perguntar ao candidato... Para a pergunta. Vou perguntar ao candidato Jandir Bellini. Candidato Jandir, no debate em que nós participamos na TV Barriga Verde, no dia 6 de agosto, o senhor, após questionamento feito, não conseguiu enumerar 3 obras que o seu governo tenha realizado em parceria com o Estado ou com a União. O senhor agora, com mais calma, consegue enumerar alguma dessas obras ou, de fato, o Estado e a União esteve ausente do seu governo? 1 minuto e 30 segundos para a resposta, candidato. O presidente Fernando Henrique, o ex-governador Espiridião Amin, sempre estiveram presentes no nosso governo. Fernando Henrique fez uma obra que jamais Itajaí vai esquecer, que foi a municipalização do Porto de Itajaí. Foi ele quem concedeu a municipalização por 25 anos. Além disso, no início de 97, já liberou a verba de 6 milhões para que nós pudéssemos fazer os acessos ao Porto de Itajaí, a duplicação da ponte da Promenac, da ponte do Vanoli, da Reinaldo Schmitthaus, da Adolfo Conde, da Irineu Bornehaus, da Blumenau, da Alfredo Eich, Indaial, Felipe Reis e por aí afora. 6 milhões de reais. Foi o governo Fernando Henrique que nos repassou os recursos todos para asfaltar todo o Promorar 3. Se falarmos no governador Espiridião Amin, foi o governador Espiridião Amin que entregou o saco da fazenda, recuperando aquele local tão importante para o meio ambiente. Foi o governador Espiridião Amin quem trouxe a UTI neonatal para o Hospital Pequeno Anjo. Foi o Espiridião Amin quem trouxe para a construção da Avenida Nilo Simas, para a construção, para a compra, a aquisição do maquinário de asfalto, dos caminhões e máquinas de aplicação do asfalto. Foi o governador Espiridião Amin que trouxe recursos para a pavimentação da rua Otílio Dalsoc e trouxe também da César Augusto Dalsoc, que depois retornou. Encerrado o tempo, réplica de 45 segundos, candidato.
Eu acho que o candidato Jandir deveria citar obras mais significativas, né? Porque falar em asfalto, e boa parte da gestão dele no que tange ao asfalto, ele fazia um asfalto que a primeira chuva esburacava todo o asfalto da cidade. Talvez depois dos equipamentos a qualidade do asfalto melhorou um pouco. E a duplicação das pontes até hoje não saíram. Fala-se muito em verbas que vêm para Itajaí, né? Mas se forem ver o presídio, eu estive lá observando, até agora só colocaram a placa. O presídio ainda está todo o terreno lá, não tem um tijolo erguido. O saneamento, que o candidato, o prefeito, fala muito, só tem a placa em Cabeçudas. Estamos fazendo saneamento de Itajaí com verbas federais. Não tem 1 metro de cano ali, efetivamente, para saneamento, mas para drenagem fluvial. E com relação à via expressa portuária... não. Encerrado o seu tempo, candidato, tréplica para o candidato Jandir, 45 segundos. O governador atual tem vindo muito para Itajaí, mas ações concretas não se tem visto. O candidato colocou bem o presídio, que há 2 anos e meio, 3 anos que se anuncia o início das obras, agora licitado, contratado e continua lá parado. O centro de eventos, todos os outros municípios de porte menor de Itajaí já está pronto há 1, 2 anos. O nosso ainda está em construção. Então, o discurso é uma coisa, a prática é outra. Concordo plenamente contigo. Agora, o candidato Jandir Bellini, para quem o senhor quer perguntar? Eu quero perguntar ao candidato Volney Morastoni. Candidato. Segundos para a pergunta. O senhor, quando presidente da Assembleia Legislativa, tive a oportunidade de assumir o governo do Estado por 13 dias. E nesses 13 dias, 11, que é um número muito bonito, o senhor permaneceu aqui em Itajaí. Anunciou, através de outdoor e convênios assinados, o repasse de 21 milhões de reais em obras e na área da saúde, na área da educação para Itajaí. Encerrado o tempo, o candidato Volney Morastoni tem 1 minuto e 30 para a resposta. Tá, mas eu quero dizer então, já que o candidato Jandir faz referência a esse período, com muito me orgulho, né, que o governador Luiz Henrique me deu a honra de substituí-lo por 13 dias. Eu estive boa parte desses dias, tanto trabalhando, né, no próprio administrativo do governo do Estado, me desloquei por várias regiões do Estado, tratando de assuntos de interesse de muitas regiões, mas também estive muito presente aqui em Itajaí e foi resultante desse trabalho que nós pudemos, inclusive, encaminhar várias ações. A própria UTI infantil, que o senhor se refere, na verdade, foi no governo Luiz Henrique, foi quando eu era governador interino que eu estive pessoalmente no hospital infantil para entregar a UTI infantil para Itajaí. Além disso, foram vários recursos outros, né, na área da saúde. Nós ampliamos o convênio com o Hospital Marieta. Né? Nós também trouxemos recursos para outras áreas, inclusive também batalhamos por recursos até mesmo para a obra que o senhor estava realizando como prefeito na reurbanização da rua Hercílio Luz, para o rebaixamento da energia. Foi um empenho que eu tive pessoalmente também por Itajaí, em comum acordo com o governador Luiz Henrique. Candidato Jandir tem 45 segundos para a réplica. O candidato, os 800 mil do rebaixamento da Hercílio Luz, confirmo. A UTI do hospital, o senhor participou da inauguração, mas os recursos para aquisição foram liberados no governo Esperidião Amin. E os outros 20 milhões, né, aonde é que eles foram aplicados? 45 segundos para a tréplica. Não, nós já estávamos no segundo ano do governo Luiz Henrique, não é, quando essa UTI foi concretizada. Então, os recursos podem ter sido até previstos lá, mas não foram encaminhados pelo governador Esperidião Amin. Quem encaminhou os recursos foi o governador Luiz Henrique. Não é? E também todos os demais empenhos que eu pude fazer pela nossa cidade, na área da saúde, como foi da educação, né, como iniciamos as tratativas já pela municipalização do estádio Hercílio Luz, que depois veio a se tornar uma realidade para torná-lo patrimônio da nossa cidade. Agora, então, é a vez do candidato Volney Morastoni fazer a pergunta. Quem o senhor escolhe, candidato? Eu quero perguntar, mais uma vez, para o candidato Jandir Bellini. Dizer que ele, nos seus programas de televisão, ele me acusa como se eu fosse agora o responsável, não é,
pela situação do Porto de Itajaí em relação ao Porto de Navegantes. Mas eu quero dizer que eu tenho aqui em mãos o ofício assinado por Amilcar Gazzaniga, então superintendente do Porto de Itajaí, em 2 de maio de 2001, quando ele dá sinal verde e impõe apenas uma única condição, que era a distância de 400 metros. Mas poderia, nesse momento, ter estabelecido outras condicionantes, como a questão também... Encerrado o seu tempo para a pergunta, 1 minuto e 30 para a resposta, candidato Jandir Velino. O candidato busca justificativas do passado para o fracasso do presente. A verdade é que o nosso porto está com suas obras atrasadas em 4 ou 5 anos. É necessário uma ação imediata para recuperarmos a credibilidade do nosso porto, fazer aquilo que a nossa administração fazia, e buscar os clientes através da Câmara Setorial do Porto, por esse Brasil lá fora, dialogar com os trabalhadores, proporcionar ao importador, ao exportador e ao armador um ambiente sadio, sem maracutaias, com credibilidade. O nosso porto está sofrendo, não é pelo fato do Porto de Navegantes, nosso porto está sofrendo por falta de capacidade administrativa atualmente do nosso governo. Agora a réplica de 45 segundos ao candidato. Muito diferente, candidato Jandir. Vocês deram o sinal verde para o Porto de Navegantes, não impuseram nenhuma condição para que a mão de obra de Itajaí trabalhasse lá, não impuseram condições de que eles estabelecessem, no mínimo, uma concorrência leal, sem roubar os nossos clientes e as nossas linhas. Por outro lado, já em 2000, tenho documentos aqui, que vocês assinaram já as primeiras tratativas para construir a nova capitania. Passou 2000, 2001 até 2004, não construíram a nova capitania, assinaram 2 vezes convênio, não cumpriram, receberam dinheiro do Teconv para fazer as desapropriações, inclusive da área C, não fizeram, desviaram 2 milhões de reais das desapropriações da área C para pagar a folha de pagamento em dezembro de 2004, e isso tudo não fizeram nada pelo licenciamento ambiental. Fui eu que fiz o licenciamento para poder dar conta de todas as obras e, portanto... Encerrado o tempo, candidato, tréplica de 45 segundos ao candidato Jandir Velino. Mais uma vez o candidato falta com a verdade. Todos sabem que nas negociações com a capitania houve demora em função da localização, mas quando nós saímos já havia sido acordado com a capitania, havia uma área de 9 mil metros dentro da própria área do porto, na área C, na área B, para a construção da capitania. Os recursos para a desapropriação da área B, que eram providos do Teconv, de acordo com a concessão à iniciativa privada, estavam lá. Os 2 milhões que a Prefeitura buscou foi referente à indenização da Avenida Eugênio Miller, que era Coronel Eugênio Miller, que é uma rua pública, portanto o município tinha o direito de ser ressarcido. Encerrado o tempo, candidato, agora nós vamos mais uma rodada de perguntas com a participação de convidados. Primeiro, a jornalista Elaine Maeschi, da Rádio Transamérica, que faz a pergunta. E a pergunta é para o candidato Silvino Neto, definido em sorteio realizado há pouco. Candidato Silvino, em todas as suas manifestações na imprensa, o senhor faz questão de frisar que tem 28 anos de idade, portanto não tem experiência administrativa. Neste caso, o eleitor vai levar em consideração o seu projeto, os seus planos de governo. Eu gostaria de saber, eu acredito que os telespectadores também, onde que o seu plano de governo está disponível, o endereço do seu comitê e também notícias sobre o seu vice, se ele reside aqui na cidade de Itajaí, porque também a gente não ouve falar nada sobre o seu candidato a vice-prefeito. Candidato, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Elane, eu fico muito satisfeito com a sua pergunta e que eu possa falar disso. O meu vice, infelizmente, ele é um senhor de 70 anos, o senhor Jajá, morador de Itajaí desde 1940, figura conhecidíssima na cidade de Itajaí, o senhor Jair de Negreiros. O meu vice recentemente teve que operar o joelho. Ele teve uma operação no menisco e uma operação que se realizou há 2 semanas. Então ele está acamado na casa da filha dele, que é em Balneário Camboriú, porque a filha dele pode prestar melhor serviço nesse período de recuperação, de convalescença do seu Jair, que é o meu vice. Infelizmente, eu lamento, ele não pode me ajudar na campanha, até porque é uma figura muito conhecida na cidade, morador de Itajaí há décadas e décadas. O meu plano de governo. De fato, eu tenho 28 anos e decidi participar dessa eleição 1 mês antes. Mas por que decidi? Porque todo mundo da esquerda e todos os jovens, boa parte,
estava chateada, tinha colocado a viola no saco, tinha desistido, achava que política não dava mais certo. O que eu resolvi fazer? Olha, eu vou participar, eu vou dar esperança, porque eu sei que tem muita gente boa em Itajaí, tem muita gente de bem, que quer votar numa candidatura honesta, uma candidatura sincera. Então eu resolvi participar. Infelizmente, eu não tive tempo hábil de ter uma grande assessoria por detrás para fazer um plano de governo, para dizer como a gente vai fazer ali e aqui. Mas o mais importante nesse momento é que a nossa candidatura é uma alternativa limpa e honesta. Plano de governo nós teremos, e teremos mais do que isso, teremos grandes especialistas e paramos sim com o apadrinhamento. Obrigado, candidato, pela resposta. Agora, o colunista do Jornal Diário do Litoral, JC, é quem faz a pergunta, o candidato Jandir Bellini, também definido em sorteio. Candidato Jandir, cada governo que sucede o outro, geralmente bons programas do governo que findou são esquecidos ou são colocados de lado, são findados pela administração que assume. Eu gostaria de saber se o senhor vai manter bons programas do atual governo, e o senhor não vai extinguir, por exemplo, a taxa de lixo e tal. E nesse raciocínio, gostaria de perguntar, porque é colocado que se o senhor for eleito e não candidato de situação, Itajaí vai perder muito por causa da questão do relacionamento com o governo estadual e federal. O senhor acredita nisso? Obrigado, JC, pela pergunta. O candidato Jandir Bellini tem 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Bom, JC, todo administrador, ele tem a responsabilidade de acrescentar algo novo na sua administração, senão não justificaria ser um mandatário. É claro que nós vamos, todos os programas da atual administração que são benéficos à sociedade irão continuar. A coleta seletiva do lixo, não resta dúvida, contribui para o meio ambiente e proporciona a isenção da taxa de lixo ao cidadão. Vai continuar. E todos os demais programas, o CAPES, que se comenta por aí, que nós vamos cortar, foi criado no nosso governo. O CAPES tem ministro no nosso governo. Há outros projetos, o cartão cidadão, que na época nós entregávamos um sacolão, e hoje o servidor tem um cartão de cidadão, e o servidor aceita, não resta dúvida que nós vamos continuar. O nosso governo vai ser um governo de ouvir a comunidade. Nós vamos, sim, cumprir com isso que está aqui escrito, com o compromisso com Itajaí que o povo quer. Essa é a proposta de Dalva e Jandir. E dentro disso aqui, tem programas que atendem a população num todo, sem olhar para quem. Nós não queremos um governo para um partido, ou para pessoas, ou para amigos. Queremos um governo que esteja voltado ao interesse do bem comum de toda a nossa sociedade. Quem me conhece sabe. Obrigado pela resposta, candidato. Encerrando a rodada de perguntas com os nossos convidados, o apresentador do programa Tribuna do Vale, Joaquim Lacerda, pergunta ao candidato Volney Morastone. Pois é, quis o destino que eu perguntasse 2 vezes para o atual prefeito e candidato Volney Morastone. Em seu programa, que eu tenho acompanhado na televisão, o senhor tem falado em a limpa e verdadeira. E ontem, no programa, o senhor falou que trouxe aproximadamente 500 milhões para a cidade de Itajaí, em verbas que o senhor conseguiu. Eu pergunto, dentro dessa linha de campanha limpa, transparente e verdadeira, se é possível o senhor relacionar, dizer se esse dinheiro já chegou realmente a Itajaí, se já está no cofre municipal, se o senhor já aplicou e quais obras o senhor aplicou e qual o valor em cada recurso. Evidentemente que o tempo é curto para o senhor responder isso tudo, e eu lhe pergunto, se seria possível, nos seus próximos programas, o senhor está apresentando isso para a população, para que ficasse bem claro se esses recursos chegaram e onde foram aplicados. Porque, segundo a sua última campanha, na sua campanha, o senhor falou que o senhor estaria dando a caneta na mão do povo, e nada mais justo do que o povo saber exatamente se ele está assinando o cheque e onde esse dinheiro está sendo aplicado. Obrigado pela pergunta. O candidato Volney Morastone tem 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Sim, Lacerda. Itajaí nunca viveu um momento tão frutífero, tão bom, de tantos recursos auferidos junto ao governo federal e ao governo do Estado. Todas as obras já, digamos, com projetos já aprovados, com convênios ou contratos em andamentos assinados, ou obras que já estão com licitação e com ordem de serviço dada. O que está se projetando para Itajaí
é um volume jamais visto de recursos na ordem que nós vamos poder apresentar detalhadamente, não é, todos os setores para onde que esses recursos, não é, estão sendo encaminhados ou já foram encaminhados. Você sabe muito bem, não é, que os recursos, eles vêm sempre dentro de uma programação, na medida que a partir da ordem de serviço, a partir das medições que são feitas, das prestações de contas, não é, o recurso vem. Agora, Itajaí está vivendo um dos momentos mais férteis, momentos mais ricos. E ainda, por último, nos últimos dias, até o presidente da Transpetro anunciou para Itajaí a encomenda de 4 navios ao estaleiro Itajaí. Um estaleiro que está com 250 trabalhadores vai saltar em poucos dias para 1.500 trabalhadores. Mais recursos do PAC dentro da modernização e expansão da indústria naval com benefício de recursos diretos para a nossa cidade. O terceiro bloco do debate político com os candidatos à Prefeitura de Itajaí termina aqui. Mas depois do intervalo voltamos com mais debate entre os candidatos. E aí voltamos no último bloco falando com os candidatos e mais aí com uma rodada, né, de perguntas entre os candidatos com escolha livre de quem irá responder. Estamos retornando com o debate político com os candidatos à Prefeitura de Itajaí. Em reunião com a direção e também no entendimento entre os partidos, 2 direitos à resposta em termos dos candidatos que participam. Em relação ao candidato Silvino, falando a respeito do prefeito Valdemar Astoni, especificamente a respeito do candidato nesse debate, em questão do início das obras na Praia Brava, candidato. O senhor tem 1 minuto de direito de resposta quando foi lhe questionado a respeito. Sim, eu quero reafirmar aqui que o candidato Silvino faltou com a verdade quando ele afirma que as obras não começaram, que só tem placa anunciando. Muito pelo contrário, as obras da rede de esgoto sanitário na Praia Brava já foram iniciadas. Estão lá as escavações já para colocação, né, da tubulação, assim como várias outras obras também, que não são somente na Praia Brava. Também são adutoras levando água, como na região de Salceiros. A adutora já está instalada. Restrito exclusivamente à Praia Brava, candidato. Tudo bem. Tem tempo ainda. Sim, é que as obras de saneamento já começaram na Praia Brava e em outras partes da cidade. Então não é verdade que só tem placa. As obras já começaram. O candidato Jandir Bellini tem um direito também de resposta quando foi citado a respeito da empresa Frigovale. Eu lamento, né, que a empresa seja trazida nos debates políticos. A Frigovale não vai governar Itajaí, ela não é candidata. A Frigovale é uma empresa, pessoa jurídica, uma sociedade anônima que tem muitos outros sócios. E não é o Jandir o proprietário. E em todos os momentos a empresa é citada como se a empresa fosse governar Itajaí. Lembrem disso, vocês itajaienses. Nós vamos a mais uma rodada de perguntas entre os candidatos, com escolha livre de quem irá responder. Por ordem de sorteio, o primeiro a fazer a pergunta é o candidato Jandir Bellini. O senhor tem 30 segundos para perguntar. Eu gostaria também, mais uma vez, de fazer a pergunta ao candidato Valdemar Astoni. Candidato, no nosso governo nós tivemos a audácia de buscar a parceria privada para investir no nosso porto, tivemos a audácia de municipalizar o sistema de água e esgoto, tivemos a coragem de arrendar o Hospital Menino Jesus e em parceria com a Univale, hoje o Pequeno Anjo. Em todos esses processos, o seu partido, a sua pessoa foi contra. Encerrado o tempo, candidato, o candidato Valdemar Astoni tem 1 minuto e 30 segundos para a resposta. O senhor arrendou o hospital infantil, mas quem pagou a conta fui eu. No final, eu estava pagando 90 mil por mês de aluguel do hospital infantil. Tudo bem, mas fiz uma coisa mais importante que isso. Fui junto ao governador Luiz Henrique buscar R$1.200.000 para comprar definitivamente o hospital infantil para o patrimônio da universidade e, portanto, do município, que então hoje já é um patrimônio nosso. Não é?
mais uma vez, o candidato falta com a verdade. Nós pagamos a mensalidade da locação do hospital enquanto estávamos no governo. Quem alugou não foi o Jandir Bellini, foi a Prefeitura Municipal. Por isso, com certeza, eu também vou pagar muito nas suas contas. Graças a uma cláusula que constamos no contrato, foi possível a aquisição por parte da Univale do Hospital Pequeno Anjo, que hoje é uma referência na área da saúde. O candidato Vonei Morastoni tem tréplica de 45 segundos. E a parceria que eu tenho como prefeito é estar no município, mas eu tenho que estar com um pé em Brasília e um pé em Florianópolis. Essa é a grande parceria. Além de todas as outras parcerias com a universidade, com a iniciativa privada, com as instituições todas, não é, que nós temos, mas principalmente a principal parceria que eu tenho que ter é junto ao governo federal e junto ao governo do estado, como nunca Itajaí teve, que está se beneficiando com muitos recursos, muitas obras. Itajaí é um canteiro de obras e vai se tornar um canteiro mais ainda. Na próxima semana chega aqui o diretor de produção e exploração da Petrobras, Dr. Guilherme Estrela, para anunciar a nova reedição, não é, aqui do Centro de Negócios da Petrobras, em função do futuro de Itajaí, também em relação ao petróleo. Assim como foi em relação à construção naval. É essa grande parceria que precisa ter com o governo federal e com o governo do estado. Encerrou o tempo, candidato. O Jornal do Meio-Dia de hoje está abrindo espaço para o debate político. Você tem a oportunidade de participar, eleitor, deste evento democrático e de cidadania. Agora nós partimos para o segundo questionamento, e a fazer esse questionamento é o candidato Silvino Neto. Quem o senhor escolhe? Eu vou perguntar ao prefeito Vonei Morastoni. Prefeito, na eleição de 2004, essa é uma informação de utilidade pública, um certo empresário doou à sua campanha de forma declarada R$590 mil. Eu pude acompanhar a entrevista sua, o senhor dizer que não mantinha relações íntimas com esse senhor. E que isso foi em retribuição ao seu trabalho como parlamentar, conseguindo verbas para São Francisco do Sul. O senhor, então, suspeitava de quais eram as relações deste senhor com o seu grupo político, que iam além de simples votos de... Bem, essa empresa que contribuiu com a minha campanha, como várias outras empresas contribuíram, não é? E todas elas foram devidamente declaradas, todas publicadas e todas as contas aprovadas pelo Tribunal Eleitoral. Então, não há nenhuma irregularidade nisto. Não é? E esta empresa era uma empresa sediada em Itajaí, embora ela operasse com o Porto de São Francisco do Sul e também com o Porto de Paranaguá, e tendo também negócios no Mato Grosso e em vários outros estados brasileiros, mas a matriz desta empresa era em Itajaí. Portanto, a arrecadação de impostos era toda em Itajaí, né? Impostos importantes, e na medida que ela pudesse ampliar as suas exportações de soja pelo Porto de São Francisco, que a SIDASC coordenava, e estavam totalmente obsoletas os equipamentos, enquanto um navio no porto terminal privado pela Bung preenchia um navio de soja em um dia, nos navios, né, do porto da SIDASC demorava uma semana. Nós lutamos pela modernização daquele porto lá da SIDASC, que exporta soja, que é a granel, que não compete em absolutamente nada com o porto de Itajaí, não é? E quanto mais essa empresa arrecadasse, exportasse, mais dinheiro entraria nos cofres de Itajaí. Foi esse o meu grande trabalho junto ao governo do estado, não é, beneficiando este lado do Porto de São Francisco, que indiretamente beneficiava muito o porto, a cidade de Itajaí. O candidato Silvino Neto tem réplica de 45 segundos. Eu tive a oportunidade de acompanhar nos jornais que a campanha do candidato Vonei Morastoni é a mais cara de Santa Catarina. São mais de R$1.400.000. Aí eu tenho uma seguinte dúvida, e eu acho que o eleitor que está em casa também deve ter essa dúvida. E esses compromissos herdados? Por que essas pessoas investem tanto numa campanha? Quem são esses doadores? 1 milhão é muito recurso, é muito dinheiro. Está havendo as investigações, né, sobre o relacionamento deste empresário com o Porto de Itajaí. 2 superintendentes do Porto na gestão do atual prefeito, um do PT e um do PMDB, já há supostas irregularidades envolvendo essa superintendência. Então o eleitor deve ficar atento, né, para esse dinheiro, esses recursos, e depois eles vão governar com quem? Para o povo ou não? Encerrados os 45 segundos de réplica, eu passo a tréplica ao candidato Vonei Morastoni. Primeiro, essa empresa citada pelo senhor, Silvino,
nunca exportou um grão de soja em nenhum container pelo Porto de Itajaí. Então, não tem absolutamente nada que ver com o Porto de Itajaí. Absolutamente nada que ver com o Porto de Itajaí. Por outro lado, a minha campanha, como de todos os candidatos, acredito, a minha campanha, eu respondo por ela, não é? Todos os recursos arrecadados são prestados conta online diretamente, não é? Dentro dos, inclusive, que o tribunal exige agora com muito mais antecedência, não é? E uma campanha se faz com recursos, tanto que o meu partido sempre defendeu que tivesse financiamento público de campanha, não é? Mas a hipocrisia de vários partidos não permite no debate importante dessa questão. Então, nós todos dentro da lei, e a lei permite, a lei faculta, que dentro de parâmetros... Encerrado os 45 segundos. Quem encerra a rodada com pergunta é o candidato Volney Morastone. Quem o senhor escolhe? O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Eu quero perguntar ao candidato Silvino qual é a opinião que ele tem da importância do ensino profissionalizante para o município. Muito bom responder essa pergunta. Eu acho que Itajaí é uma cidade que tem uma população jovem imensa, né? Uma população jovem imensa que todos os anos vem para o mercado de trabalho, que a gente ofereça oportunidades de inserção no mercado para essa imensa população jovem de Itajaí. Itajaí tem uma boa rede privada de ensino. O Senai, as empresas do Sistema S, o Senai, Senates, SESC, o SESI, mas o Senat não tem unidade em Itajaí, prestam um grande incentivo. E hoje em dia, por lei, 2/3 das vagas do Sistema S devem ser oferecidas gratuitamente. A Escola Técnica Federal vindo para Itajaí, ali na Avenida Abraão João Francisco, também será um grande incentivo para a profissionalização dos nossos jovens. Eu penso que a Prefeitura, o Poder Público Municipal, deve atuar mais decisivamente na formação básica. Não essa formação técnica, porque a escola vindo em parcerias com o Senai e a escola técnica podem fazer essa formação técnica e profissional mais adiantada, de 1, 2 anos. Mas que o Poder Público Municipal atue basicamente na educação básica, para que esses jovens de 18, 17, 16 anos, até um pouco mais, possam aproveitar as peculiaridades básicas da nossa economia, a pesca, a construção naval, o comércio exterior, para que eles possam ter um exercício rápido de aperfeiçoamento profissional e que possam aproveitar as nossas peculiaridades econômicas da nossa cidade. O candidato Volney Morastone tem réplica de 45 segundos. É isso mesmo, Silvino. Esse é um anúncio de uma das obras mais importantes sonhadas por Itajaí há mais de 30, 40 anos, quando nós pedimos uma escola técnica federal de pesca e construção naval. Agora, o presidente Lula nos brindou com essa escola que se chama Instituto Federal de Educação, ali na Contorno Sul, que já está em licitação. Ainda neste ano será dada a ordem de serviço. E no ano que vem entrará em operação 1.200 vagas de ensino médio, significa que nossas crianças jovens, 14, 15 anos, que vão sair do ensino fundamental, vão para um curso totalmente público, gratuito, mantido pelo governo federal, com cursos técnicos na área de mecânica, mecatrônica, de técnica em construção naval, em gastronomia, vão ter mais oportunidade de acessar o primeiro emprego, principalmente para os nossos jovens que precisam acessar o primeiro emprego. O candidato Volney Morastone, réplica de 45 segundos, é o candidato Silvino Neto. Através da Secretaria de Criança e do Adolescente, a gente vai fazer um grande estudo desses jovens de Itajaí que precisam trabalhar, precisam sustentar a sua família, precisam ajudar na renda da sua família. E acho muito importante, realmente, que essa Escola Técnica Federal venha para Itajaí, que esse processo seja célere e aconteça rápido. A gente vai ter uma administração certamente focada nessa juventude de Itajaí, que está vindo para a rua para construir uma nova cidade, e certamente eles terão um grande apreço, um grande carinho por parte da nossa gestão. Obrigado pela tréplica, candidato. Este é o debate político da RIC Record. E agora chegamos às considerações finais. Eu peço que os candidatos se atenham nessas considerações às propostas de campanha, sem referência aos adversários. Temos por mérito, no debate de hoje, preservar pela cidadania e também pela democracia do nosso país. Quem começa falando neste momento é o candidato Jandir Bellini. O senhor tem 4 minutos para as considerações, candidato. Eu quero iniciar parabenizando a RIC Record por essa iniciativa de proporcionar esse debate para que o itajaense possa realmente, de acordo com o seu
livre-arbítrio, de acordo com a sua consciência, possa chegar no dia 5 e depositar o seu voto naquilo que é melhor para Itajaí. E nesse sentido, nós gostaríamos de dizer que o nosso compromisso com o povo de Itajaí está aqui no nosso plano de governo, fundamentada na palavra inovadora, numa administração inovadora, numa administração integrada, mas, acima de tudo, numa administração ética, transparente, onde poderemos, através de um portal, proporcionar a você tudo aquilo que está acontecendo na administração. Nós queremos um governo tranquilo, um governo integrado com a sociedade, um governo que vai até a sua rua, até o seu bairro, através da prefeitura, nos bairros, dialogar com você, trocar ideias com você, buscando ouvir todos os segmentos da nossa sociedade. Esse é um governo de sucesso. Esse é um governo que vai fazer com que a população de Itajaí possa se orgulhar. Que na saúde nós possamos ter um atendimento mais pensado com o bem comum de toda a população, que o nosso centro integrado de urgência e emergência, com um centro de imagem, com laboratório de imagem, com ressonância, com tomografia, com ultrassom, com raio-x, possa realmente proporcionar um atendimento urgente para todos aqueles que necessitam, ali com médicos especializados na área da pediatria, na área da ginecologia, ortopedia, na área de cardiologia, um clínico geral, ou dentista 24 horas à sua disposição. Um leito, se necessário, ficar ali em observação. Não são propostas de agora, são propostas que nós apresentamos já como emenda no orçamento do Estado em 2007. No orçamento do governo do Estado desse ano já constam recursos para esse tipo de obra. Nós queremos um governo que possa proporcionar a educação com qualidade, com a valorização do professor, com o respeito ao funcionário público, com o compromisso de todos em governar para Itajaí. É esse governo que nós queremos proporcionar a você. Dalma e eu estamos preparados. Dalma e eu já temos experiência. Podem ter certeza que os quase 3 bilhões de reais que teremos para administrar nos próximos 4 anos serão aplicados com seriedade, com competência, com a sua participação. Dessa forma, nós vamos ter a Itajaí que todos nós queremos. Feliz, alegre e o povo se orgulhando cada vez da sua cidade e da sua gente. Contem conosco, votem no 11 e a certeza de uma cidade feliz e tranquila, com paz, harmonia. Volte a sorrir a partir de janeiro de 2009. O segundo, obrigado, candidato, pelas considerações. O segundo a fazer uso da palavra para as considerações finais é o candidato Silvino Neto, que tem também 4 minutos. Há momentos na vida que nós temos de ter a maturidade de sermos ousados. E eu penso que Itajaí é uma cidade que tem a sabedoria necessária para inovar. Apostando em uma candidatura jovem, de um partido jovem, um partido que não desistiu de um Brasil melhor, um Brasil diferente. O Brasil é um país que tem uma grande pujança econômica, mas o que o Brasil precisa é de melhor organização, uma distribuição mais justa das suas riquezas, um maior respeito pelo meio ambiente. Então, apostando numa candidatura jovem, de um partido novo, certamente oferecemos uma excelente alternativa para o cidadão itajaiense. Se formos eleitos, eu não tenho dúvida que a nossa eleição vai ser um símbolo. E vai ser referência não só para Santa Catarina, como para todo o país, de um povo que teve a coragem de ousar, de apostar numa forma de fazer política diferente, uma política voltada para o cidadão, uma política sem ranço, sem compadrio, uma política que é voltada para a melhor eficiência dos serviços públicos, né? Para que o imposto que o cidadão pague seja realmente honrado, realmente efetivado em melhorias para toda a cidade.
Eu quero dizer que estou muito feliz mesmo, muito animado, muito contente de participar desse momento importantíssimo para a cidade de Itajaí. Eu acho que esse é um momento importante, uma campanha política oxigena a cidade, traz os problemas da cidade para a mídia, para que a gente discuta a cidade em conjunto com a sua população, né, com a sua administração. Então é um momento muito importante e participar desse momento em Itajaí, para mim, tem sido uma honra, uma satisfação muito grande. A candidatura é uma candidatura humilde, possui muito poucos recursos financeiros, muito poucos recursos humanos, mas é uma candidatura que está dando uma contribuição bonita, uma contribuição propositiva para a discussão de uma Itajaí melhor, uma Itajaí mais saudável, uma Itajaí mais organizada, com um trânsito mais ordeiro, uma Itajaí que enfrente a sua grande chaga da violência, que infelizmente macula a nossa cidade, uma Itajaí que preserve o nosso patrimônio ambiental, porque o patrimônio ambiental não é da gente, né? É das gerações futuras, é das crianças que agora estão na escola, que quando crescerem querem ter um lugar bonito, com a natureza preservada. Eu quero dizer que também vejo com muito bons olhos a iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral de fazer uma eleição esclarecida. Eles têm feito boas propagandas inteligentes, que demonstram a validade de a gente ter um processo eleitoral esclarecido, consciente. Para isso é preciso a atenção de você, eleitor. Você tem que votar no candidato que você acha que é o candidato melhor, o candidato também preparado, um candidato consciente para fazer uma boa administração. Eu estou muito animado, apesar das pesquisas, eu estou muito animado, muito contente, muito feliz de participar desse processo. Eu quero dizer também que Itajaí, a partir da nossa eleição, vai ter uma forma de fazer política diferenciada, uma forma de fazer política com especialista, com um corpo técnico bem preparado, né? As melhores pessoas da nossa cidade administrando para o povo de Itajaí. Uma administração humana, focando a periferia, a gente vai revitalizar a periferia, a gente precisa tornar a periferia um lugar agradável, incorporar a periferia à cidade, porque o cidadão da periferia tem que ter orgulho. Se a periferia ficar abandonada, ela fica à margem da marginalidade, né? Fica à mercê da marginalidade. Então é preciso que a periferia seja melhorada, com quadras de esporte, com ruas iluminadas, com ruas largas. É uma grande política de mudança, de paradigma para o povo de Itajaí. Eu estou muito animado. Eu acho que você, no dia 5 de outubro, deve apostar naquele que você acha que é o melhor candidato. Mesmo que nas pesquisas ele não esteja tão bem. Mas vote com sua consciência, vote por uma Itajaí melhor, uma Itajaí mais saudável, uma Itajaí melhor para todos. Eu amo Itajaí, eu nasci em Itajaí, sou o único candidato que nasceu em Itajaí e vivi minha vida inteira na cidade de Itajaí. Amo Itajaí e sem nenhuma demagogia. Quando ando por Itajaí, me emociono com os jovens, me emociono com o povo de Itajaí, com os idosos, porque eu gosto muito da minha cidade. E tenho certeza que Itajaí pode ser referência para Santa Catarina e para todo o Brasil. Obrigado, candidato, pelas considerações. E para encerrar agora, é a vez do candidato Volney Morastoni usar de 4 minutos para as considerações finais. Eu quero dizer mais uma vez que há momentos que são de mudança, mas há momentos que são de continuidade. Itajaí está vivendo um dos melhores momentos da sua história. Nunca teve um relacionamento tão bom com o governo federal, com o próprio presidente da República e com o governo do Estado, com o próprio governador Luiz Henrique. Isto aliado ao trabalho, aos nossos projetos, que nós trabalhamos sem parar, desde a posse, elaborando projetos em todas as áreas e indo buscar recursos como nunca Itajaí viu. Tanto que hoje nós somos a cidade do Brasil que recebe o maior volume de verbas do PAC per capita, fruto desse trabalho e deste bom relacionamento. Itajaí está atraindo mais e mais investimentos, empresas, grandes empresas, pequenas. Todo esse trabalho, que além de um grande canteiro de obras e muito mais obras que ainda virão, o que se projeta, o que eu vejo para Itajaí, é um futuro cada vez melhor, um futuro brilhante. Eu estou vendo que Itajaí vai transitar para um dos momentos mais importantes do seu crescimento e desenvolvimento. E junto com todo esse trabalho, com obras importantes como as obras de saneamento, de água e esgoto, de esgotamento sanitário, que é vital para a qualidade de vida. Itajaí hoje 1 metro sequer de rede de esgoto sanitário. Nós estamos começando essa obra histórica para a nossa cidade, começando por Praia Brava, Cabeçudas, pela Fazenda, vindo até o centro da cidade, e depois serão 5 etapas subsequentes. Assim como vencemos o sal, construindo uma barragem moderna, também são muitos investimentos na área da água, com nova estação de tratamento, adutoras, reservatórios, levando água para as regiões ainda onde falta. Da mesma forma, o Centro de Eventos, que é uma obra que vai trazer um novo perfil para a cidade, que vai
trazer eventos o ano inteiro, trazendo milhares de pessoas que irão para os bares, restaurantes, para os hotéis, que vão comprar o nosso comércio, que vão também girar a roda da nossa economia, criando mais empregos. E assim poderia ir citando como os recursos do BID, que já estão assegurados, 15 milhões. Vamos reestruturar toda a Reinaldo Schmidhausen, pavimentação de várias ruas, ainda no Rio Bonito, no bairro São Vicente, e também vamos construir 30 quilômetros de ciclovias. Poderia ir citando as obras, também como a Escola Técnica Federal, o IFET, que vai acessar, dar oportunidade de ensino profissionalizante, não é, para os nossos jovens. Na área social, desde a gratuidade no transporte coletivo para as pessoas a partir de 60 anos de idade, assim como o balé para as crianças, o esporte nos bairros, uma rede de praças com equipamentos esportivos, com praças, com parques infantis, com academias populares de ginásticas, com pistas de skate. Estamos humanizando a cidade. Quer dizer, além das obras materiais visíveis que nos enchem os olhos, também as obras humanas, as obras sociais. O grande trabalho da saúde, porque poucas cidades têm uma rede de postos, de policlínicas, de exames que nós aumentamos consideravelmente, mais profissionais, novos serviços, equipamentos como o novo PA do São Vicente também, com raio-x que já está operando, o ultrassom que está sendo instalado, o novo pronto-socorro do Hospital Marieta que também está sendo reestruturado. O trabalho mais importante da saúde, o grande passo que nós vamos dar agora é pela humanização, pelo acolhimento, que não tem policlínica, por mais bonita, nem centro de imagem que substitua a humanização, o acolhimento. Por isso que eu peço o seu voto. Para mim e João Roberto, que é meu companheiro de caminhada, estamos preparados para poder dar continuidade ao nosso trabalho e levando Itajaí para o futuro, construindo uma nova Itajaí, uma Itajaí que pode se orgulhar cada dia mais, compartilhando esse progresso e esse crescimento, esse desenvolvimento com todas as pessoas, incluindo cada vez mais pessoas. Obrigado, candidato, pelas considerações. A RIC Record Itajaí encerra, assim, o debate entre os candidatos à Prefeitura de Itajaí. E esperamos ter contribuído para a democracia e ter colaborado com o eleitor para que ele possa escolher o representante que irá administrar a cidade. Quero agradecer a presença dos candidatos, dos convidados e desejar boa sorte aos candidatos nesta difícil e árdua empreitada. Você, telespectador, o nosso muito obrigado pela audiência também. O Jornal do Meio-Dia, líder de audiência na nossa região. A cobertura completa deste debate você acompanha na segunda-feira no SC no Ar e também no Jornal do Meio-Dia. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira.